nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Estamos hoje na 9ª aula do nosso curso Entendendo a Bíblia para ajudar você a entender melhor as Sagradas Escrituras e utilizá-las diariamente como seu guia de vida cristã e católica. Na aula anterior, nós iniciamos o estudo dos livros do Pentateuco, dos livros históricos e dos livros sapienciais. Hoje veremos os livros proféticos, que completam o Antigo Testamento, e os livros do Novo Testamento. Se você ainda não viu as aulas anteriores, eu sugiro que você clique no link que está na descrição deste vídeo e assista às aulas anteriores para não perder a sequência. É importante que você acompanhe diariamente as aulas e aprenda a entender e praticar a palavra de Deus em sua vida. Iniciamos então com os livros proféticos. Profeta não é uma pessoa que prevê o futuro, mas uma pessoa que fala em nome de Deus. O profeta Isaías é o maior profeta de Israel. Nasceu em Jerusalém por volta do ano 760 a.C. e com 20 anos começou a profetizar. Exerceu essa missão durante 50 anos e é considerado o profeta da justiça. O profeta Jeremias nasceu no ano 650 a.C. Profetizou durante 40 anos e foi o profeta das desgraças. Predisse a deportação dos judeus. E Jeremias lutou pela reforma religiosa de Israel. Vale lembrar que os profetas tiveram a sua maior atuação nos períodos em que o povo de Deus, o povo de Israel, se encontrava em situações de degradação, sendo hostilizados pelos inimigos, longe da terra natal. É importante lembrar que os profetas estavam ali o tempo todo, admoestando, avisando e tentando levar o povo de Deus de volta para Deus. O livro das Lamentações foi composto nos anos após a destruição de Jerusalém, em 586 a.C. Contém orações, lamentações e súplicas. Esse livro era lido anualmente pelos judeus no aniversário da destruição do templo. O livro de Baruque mostra o profeta que exorta o povo a fazer penitência. Baruque quer dizer abençoado, e ele foi secretário de Jeremias. Profeta Ezequiel. Ezequiel quer dizer aquele que Deus faz forte. Ele exerceu sua função no meio dos judeus deportados para a Babilônia. Daniel. O autor do livro de Daniel é desconhecido. Daniel é o nome do personagem ideal que sofre no exílio. Tem fé viva e ardor patriótico. Foi escrito durante a perseguição de Antíoco, entre 167 e 163 a.C. O autor pretende consolar e animar os que são perseguidos pelo rei. Oséias exerceu seu ministério por volta do ano de 750 a.C. Fala da infidelidade de Israel para com seu Deus e compara a união de Deus com seu povo ao amor de um noivado. É o profeta da ternura de Deus. É chamado de profeta menor.
Joel profetizou no reino de Judá e Jerusalém, onde nasceu. Fala do culto divino e do amor divino. É chamado também de profeta menor. Amós. Amós era camponês de alma simples e fervorosa, pastor de ovelhas nas proximidades de Belém. Profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Amós condenou as injustiças sociais que massacraram a Samaria. É chamado também de profeta menor. Abdias. Abdias profetizou pelos anos 550 a.C. Anunciou castigos contra Edom e o triunfo de Israel no dia de Javé. É chamado de profeta menor. Jonas. O livro de Jonas deve ser uma espécie de parábola. Mostra que Deus chama à conversão não somente os judeus, mas também os pagãos. Miqueias. Miqueias nasceu perto de Hebrom. Anunciou a ruína da Samaria, predisse que o Messias nasceria em Belém e é chamado de profeta menor. No livro de Naum, o profeta fala da grandeza de Deus e do poder com que o Criador governa o mundo. Alegra-se com a queda de Nínive, que se deu no ano 608 a.C. O profeta Habacuque profetizou entre os anos 625 a 598 a.C. Predisse a invasão dos caldeus. Foi um profeta filósofo. Anunciou que Deus salvaria os justos e puniria os maus. Também é chamado de profeta menor. Sofonias profetizou no reinado de Josias pelo ano de 625 a.C. Predisse a justiça divina, anunciando o dia de Deus, ocasião em que serão punidos todos os maus pagãos e judeus. Fala também da felicidade dos tempos messiânicos. Também é chamado de profeta menor. O profeta Ageu exerceu seu ministério em Jerusalém no ano de 520 a.C., quando era reconstruído o templo. Anima o povo com a esperança dos tempos messiânicos. Ageu quer dizer aquele que nasceu durante a festa ou peregrino. Zacarias é contemporâneo de Ageu. Prega uma reforma moral e exorta o povo a reconstruir o templo. Fala da vinda do Messias e da conversão das nações. Malaquias quer dizer meu mensageiro. Fala do amor de Deus pelo seu povo, denuncia as infidelidades do povo e também é chamado de profeta menor. Com esses livros proféticos se completam os livros do Antigo Testamento. Vamos iniciar agora o estudo do Novo Testamento, começando com os Evangelhos, que são os mais importantes do Novo Testamento. Na realidade, o Evangelho é um só. Quando falamos em 4 Evangelhos, estamos nos referindo às 4 redações do mesmo Evangelho, feita por 4 evangelistas diferentes e em datas diversas. É nesse sentido que podemos dizer o Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os 3 primeiros, de São Mateus, São Marcos e São Lucas, são mais semelhantes entre si. Narram quase sempre os mesmos fatos com algumas pequenas diferenças. Por isso, são chamados sinóticos. Os evangelhos sinóticos, então, foram escritos por Mateus, que era do grupo dos 12 apóstolos, por Marcos,
que não era do grupo dos 12 apóstolos, Lucas, que também não era do grupo dos 12 apóstolos, e João, que era do grupo dos 12 apóstolos, que era chamado de discípulo amado. É importante notar que os evangelistas não pretendem escrever uma biografia de Jesus, contar a história de Jesus. Seu objetivo principal é provar que em Jesus cumpriram-se todas as profecias a respeito do Messias. Por isso, a preocupação dos evangelistas é mostrar a divindade de Jesus e sua missão divina. O conteúdo principal da pregação de Jesus é o reino de Deus. A palavra evangelho significa boa nova ou boa notícia. O primeiro evangelho que vamos analisar é o evangelho de Mateus. Mateus é representado pela figura de um homem, porque começou a escrever seu evangelho dando a genealogia de Jesus. Mateus é um nome hebraico que significa dom de Deus. Mateus era cobrador de impostos em Cafarnaum. Por isso se intitulava Mateus, o publicano. Era também chamado Levi. Foi convidado pessoalmente por Jesus para ser discípulo. Todos vocês se lembram da passagem do Evangelho, onde Jesus convida Mateus. E ele, na mesma hora, abandona a mesa de cobrança de impostos e começa a seguir Jesus. O Evangelho de Mateus é dirigido aos judeus convertidos e quer mostrar que Jesus de Nazaré é o herdeiro das promessas feitas por Deus a Davi. Portanto, ele insiste e quer provar que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. O segundo evangelho de São Marcos é representado pela figura de um leão, porque Marcos começou a narração do seu evangelho no deserto, onde mora essa fera. Era também chamado de João Marcos, e era primo de Barnabé e discípulo de Pedro. Redigiu o Evangelho a partir das pregações de Pedro. Ele põe em evidência os milagres de Jesus, pois pretende mostrar a bondade do Senhor e sua divindade. O seu Evangelho se dirige aos cristãos vindos do paganismo, os gregos e os romanos. O Evangelho de Lucas é representado pelo touro, porque ele começa o Evangelho falando do templo, onde eram imolados os bois. Lucas nasceu em Antioquia, da Síria, de família pagã. Converteu-se por volta do ano 40. Ele estudou medicina, não foi discípulo de Jesus, mas foi um discípulo de Paulo. Lucas escreveu o Evangelho como historiador, talvez pelo ano 67 depois de Cristo. Ele dirige seu Evangelho aos cristãos de origem pagã, gregos e romanos. O objetivo de seus escritos é o fortalecimento da fé. É o evangelista que mais fala do nascimento e da infância de Jesus e dá destaque especial à misericórdia de Deus. Vamos analisar então o quarto evangelho, o Evangelho de João, que é representado pela águia por causa do elevado estilo de seu evangelho, que fala da divindade e do mistério altíssimo do Filho de Deus. É filho de Zebedeu e Salomé. Ele era pescador no mar da Galileia, por onde Jesus passou e o chamou para ser apóstolo juntamente com Tiago, seu irmão. João era chamado o discípulo amado e começou a seguir Jesus quando tinha 19 anos e foi testemunha de toda a missão do Senhor. Fala da vida eterna como realidade já presente na terra, na pessoa de Jesus. João escreve aos cristãos.
Vamos avançar um pouco mais, avaliando o livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro conta como tiveram origem e como eram as primeiras comunidades da igreja. Mostra as lutas e dificuldades da igreja nos seus primeiros anos. Destaca logo no início a pregação e o testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição do Senhor. O livro dos Atos dos Apóstolos é uma continuação do terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. As duas personagens de destaque no livro dos Atos são os apóstolos Pedro e Paulo. O livro dos Atos salienta a ação do Espírito Santo na vida da igreja e foi escrito entre os anos 70 a 80 depois de Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos apresenta a experiência vivida pela igreja primitiva com aqueles 4 pontos fundamentais para a vida da igreja. O querigma, que é o primeiro anúncio do Evangelho, ou chamada conversão. A catequese, que é a educação na fé ou aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. A vida em comunidade, experiência muito forte, onde partilhavam os bens, a oração era em comum e a participação na Eucaristia. Missão. A igreja nascente tinha a missão apostólica, assim como é hoje, que é o exercício do poder que os apóstolos receberam de Jesus. Ficamos por aqui e na próxima aula vamos ver os demais livros do Novo Testamento, que são as epístolas e o livro do Apocalipse. Vamos ver e analisar cada uma das epístolas, para quem elas foram escritas, os seus nomes, quem escreveu e qual era a finalidade de cada uma delas. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. Curta, dá um like e compartilha com seus amigos e amigas, para que mais e mais pessoas possam se aproveitar também desse material. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, ou na minha página pessoal, ou na página Salve Rainha, ou no grupo Salve Rainha, também curta e compartilhe. E se você ainda não curtiu a página do Salve Rainha e estiver assistindo esse vídeo em qualquer outro canal que não seja esses que eu falei, curta a nossa página, participe do nosso grupo de oração e compartilhe esse vídeo para que mais e mais irmãos e irmãs possam conhecer a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender a sua palavra através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.